Olá pessoal, eu sou a professora Jane Mendes Ferreira e na nossa série de vídeos hoje sobre escrita acadêmica, vamos falar sobre plágio. Então, o que é plágio? A primeira coisa que a gente deve saber sobre plágio é que ele é um crime de violação de direitos autorais. E no Brasil tem até uma lei para tratar disso, que é a Lei 9.610 de 98. Então, essa lei protege os autores, prevê multas e prevê punições para aqueles que copiam obras que não são de sua autoria e que a faz passar como sua autoria, que é esse o conceito de plágio, né? Quando um autor pega a ideia do outro, o texto do outro, e não cita esse outro, faz passar este texto, esta obra. A gente está falando aqui especificamente de artigos científicos, de textos para trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, para teses, para dissertações. Então, quando esse autor, né, desse trabalho científico, aqui no nosso caso, pega essa ideia, esse texto, e faz passar como seu, né? Não cita a obra original. Tem uma coisa que muito me intriga, né, quando eu vejo alguns escritores cometendo plágio, que é o seguinte: citar outras obras não é um demérito para o autor. Então não há por que não citar. Se você usa outras obras como base para o seu trabalho, essa é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então, quanto mais autores tiver para sustentar o seu trabalho, significa que mais você estudou, mais você se aprofundou naquele tema. Eu entendo que algumas pessoas têm, eu não vou ler 10 obras e tal, eu gostei muito desse artigo, achei muito legal, eu quero escrever um artigo igual a esse. Só que você não pode copiar, você tem que ter as suas próprias ideias, você tem que estruturar o seu próprio texto. Então, tem muita gente, especialmente aqui para os alunos de graduação, tem muito estudante de graduação que pensa que plágio é só se você pegar o artigo inteiro da internet, o trabalho inteiro da internet, e colocar o seu nome e entregar para o professor. Aí seria plágio. Mas sim, isso é plágio. Mas esse não é o único tipo de plágio, existem vários tipos de plágio. O mais comum que eu vejo, inclusive em teses, inclusive em dissertações, que é aquele em que o autor pega lá um trecho de um artigo e muda as palavras ali no meio. Então ele não teve aquela ideia, ele não fez aquela análise, ele está copiando aquele pedaço de texto e está trocando as palavras. Por exemplo, importante por relevante, né? Às vezes tira alguns advérbios, e eu já falei para vocês que adjetivos e advérbios, né, não devem entrar em trabalhos científicos, a não ser com a devida sustentação. Então, tira algumas coisas ali do texto, insere uma palavra diferente, então dá uma aparência nova por um texto que não é original, que não é daquele autor. Então, né, isso é plágio, então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que pensa também, mas se eu pegar, eu não vou pegar e alterar as palavras deste texto aqui, mas eu vou juntar um parágrafo desse texto, um parágrafo de outro, um parágrafo de um terceiro autor, mudo as palavras, faço as ligações entre esses parágrafos e aí o texto é meu. Não, continua sendo plágio. Lembra lá, sempre a ideia, você, para ser autor, né, você, ao ler aquele primeiro, aquele segundo e aquele terceiro texto, você pode dizer, olha, o conceito presente na literatura sobre esse tema, e aí você vai colocar ali, depois na literatura sobre o tema, esses 3 autores que você pesquisou, que você estava lendo, eles têm em comum tal aspecto. O do autor 1
sei lá, Silva 2020, ele acrescenta um elemento aqui que os outros dois não têm, que é tal categoria. Então, você está sendo autor do texto. Você não pode simplesmente chegar lá e copiar e alterar as palavras, porque isso é plágio, isso fala muito mal de você, né? E não vai embora nunca, porque hoje em dia, com a internet, você tem a sua obra para sempre ali gravada, todo mundo pode acessar e analisar os teus textos e pesquisar as coisas, né? Então, tomem muito cuidado, porque isso é bem importante para a carreira de vocês. Isso vai ficar para sempre. Pode manchar sua carreira por uma coisa bem resolvível antes, né? Então, cuidado. Então, assim, sempre que você ficar pensando assim, fui eu que pensei nisso? Será que eu que tive essa brilhante ideia ou eu peguei de alguém? Vai buscar de onde você pegou, porque senão é plágio. Eu já vi um autor falando, porque lá naquela comunidade se faz isso, se faz aquilo, analisando uma determinada comunidade. Só que ele nunca tinha ido naquela comunidade, só que ele não tinha feito aquela pesquisa. Então, como é que é? Ele adivinhou como aquela comunidade agia, que costumes aquela comunidade tinha? Ele não adivinhou. Ele não nasceu com esse pensamento, ele não nasceu com este conhecimento. Não existe essa ideia de conhecimento nato. Então, o que aconteceu? Como é que ele soube que aquela comunidade lá tinha aquele costume, pensava deste ou daquele modo? Leu de um outro autor. Então, tem que citar este outro autor, porque aquele outro autor é que foi lá na comunidade, é que viu que tinha aquele sentimento lá, é que viu que tinha aquele costume lá. Então, e eu perguntei, né, como que você sabe tudo isso aqui? Eu sei porque eu estudei. Estudou aonde? De quem? De vários. Quais esses vários? Então, se não coloca ali, é plágio. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? A ideia não foi tua, foi de quem? De onde você tirou? Tem uma outra coisa que eu vejo também, que é assim, ó. Eu leio lá um artigo, o artigo está muito bem feito e tem um determinado autor lá. Daí eu não vou naquele autor lá, porque o autor que eu estou lendo, né, ele extrai lá a ideia e cita de onde ele tirou, e eu quero usar aquela ideia, mas eu tô com preguiça de ir lá nesse autor. Daí eu sinto simplesmente o autor que eu li. Não, porque isso é a PUD. E para aqueles que fazem curso comigo, já tiveram aula comigo, eu digo, meu Deus, a PUD você não pode usar. Você tem que sempre consultar a obra original. Mas tá, não há possibilidade, é um último recurso que você tem, até dá para usar. Mas aí usa certinho, né? A PUD quer dizer citado por. Então eu estou lá lendo um livro, um artigo de Silva, e neste artigo ele citou Ferreira, né? O meu sobrenome, Ferreira. Ele citou lá Ferreira. Então eu queria usar aquela ideia de Ferreira. Então eu falo assim, ó, essa ideia aqui, falo sobre ela, Ferreira 2013, Apud Silva 2020. Quer dizer, essa ideia é de Ferreira, mas eu li em Silva, eu não fui em Ferreira diretamente. Então eu estou admitindo isso para o meu leitor. Porque lembra lá quando a gente, não sei se você teve curiosidade de olhar os vídeos anteriores desta série, que eu falo para que serve um artigo, para quem a gente escreve no vídeo lá do características da escrita científica, o que a gente está fazendo, né? A gente está em uma comunidade de cientistas que no conjunto está tentando descobrir mais coisas sobre um determinado fenômeno. Então, a gente escreve para outros cientistas. Então, o meu leitor tem que saber de onde eu peguei isso, para que ele tenha a oportunidade de ele mesmo ir lá buscar esta informação original. Então, é bem importante, porque o plágio não é só uma violação dos direitos autorais,
um crime, mas ele é um desserviço para a ciência. A gente não está ajudando a ciência a crescer, a gente está fazendo aí uma outra coisa qualquer. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, como fazer para evitar o plágio, já que parece que agora a gente sabe que não é uma coisa boa, certo? A primeira coisa é sabendo o que é plágio e os tipos de plágio. Existem até dissertações disponíveis aí para leitura que falam sobre o tema e eu sugiro que vocês pesquisem sobre isso. Existe bastante material dizendo o que é plágio. Uma outra forma de evitar o plágio é saber fazer citações diretas, citações indiretas. O próprio APUD também tem vídeos de professores excelentes disponíveis na plataforma YouTube. Existem livros de metodologia, praticamente todos os livros de metodologia ensinam a identificar, a fazer as citações diretas e indiretas. Uma outra coisa que nos ajuda a evitar o plágio é a nossa independência intelectual, num sentido de que eu vou ter essa independência ao ler um trabalho, eu tenho que ter a ousadia suficiente de falar sobre aquele trabalho, não de repetir simplesmente o que aquele trabalho está dizendo. Então, quando eu vou escrever o meu texto, o meu artigo científico, eu, em geral, muito dificilmente na nossa área de ciências sociais aplicadas, a gente faz baseado em 1 ou 2 trabalhos. A gente junta tudo que se sabe sobre aquele assunto e vai ler aquela obra, aquele conjunto de obras, perdão. E aí você vai falar sobre aquele conjunto, o que você viu ali, como que aquelas obras, aqueles autores se agrupam, no que eles se identificam, no que eles divergem, e você vai falar sobre isso. E vai mostrar ao seu leitor o que há de mais moderno sobre aquele tema, vai falar, não repetir o que os outros estão dizendo, mas fazer a sua análise sobre aquilo que se sabe até agora naquele tema, para que depois você consiga fazer a sua pesquisa. Senão, gente, a gente, além de não fazer nenhum trabalho, né, nenhum avanço científico, estou só repetindo o que os outros estão falando. Isso não é ciência, que é diferente de replicação. Estou pegando um trabalho, eu estou replicando aquela pesquisa, mas eu estou fazendo, né, juntei a base teórica com o que há de mais contemporâneo, o que há de mais moderno, repliquei uma pesquisa num outro setor econômico, por exemplo, e eu vou dizer, olha, o que ele descobriu lá também serve para esse setor aqui, ou aqui não serve, ou lá na indústria é aplicável, aqui em serviços não é. Então eu vou ajudar a comunidade científica a entender aquele fenômeno, se ele se comporta da mesma maneira em diferentes setores econômicos. Estou dando aqui só um exemplo. Então, a independência intelectual é uma medida importante para evitar plágio. E a outra, né, que eu imaginei aqui é não ter preguiça, porque para o desenvolvimento científico não tem que ter preguiça, né? O preguiçoso aí, aquele que não quer estudar, ele não vai ajudar ao desenvolvimento científico, e daí ele tem mais tendência a copiar, né? Porque ele já é preguiçoso, já é preguiçosa aquela pessoa. Então, não vai ajudar. Então, se você não gosta de ler, se você não gosta de se aprofundar em um determinado tema, existem outras carreiras que você pode seguir. Mas a carreira científica, ela é assim mesmo, ela demanda muito tempo, muita reflexão e, especialmente, muita leitura com independência intelectual. Daí a gente tem que fazer uma autoavaliação para ver se a gente serve mesmo para ser um cientista, né? Que é isso que a gente faz aqui, ok? Então, bons estudos para vocês. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, deixa um joinha ali no vídeo, se inscreva no canal e nas próximas semanas vamos fazer outros vídeos
sobre outros elementos aí da escrita acadêmica. Tchau para vocês, bons estudos!